Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 5 de linguagem de programação Java. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a API de coleções do Java. Antes disso, vamos dar aqui uma breve recordação no que são as estruturas de dados. Bom, dentro da computação a gente precisa organizar os nossos dados para que a gente possa trabalhar em cima deles. E, para isso, nós utilizamos as famosas estruturas de dados. A estrutura de dados, uma das estruturas de dados mais simples, é o vetor, ou array. Este vetor é uma estrutura onde nós armazenamos os nossos elementos dentro de uma estrutura parecida com essa daqui, onde cada posição possui um índice. E nós colocamos e acessamos os elementos armazenados nessa estrutura através do seu índice. Tá? E aqui nesse exemplo nós temos a criação de um array chamado vet, um array de inteiros, sendo que é um array aqui de 8 posições. Então aqui já podemos ver que no Java, quando nós trabalhamos com arrays, principalmente de tipos primitivos, que é o mais comum, mas também podemos trabalhar com arrays de objetos, nós precisamos determinar logo de início o tamanho deste array. E aí, em cada posição, nós podemos armazenar os nossos valores. Então, aqui, por exemplo, na posição 0, está armazenado o valor 20, na posição 1, 14, na posição 2, 22. Então, aqui na posição 0 está armazenado o valor 20, na posição 1, o valor 14, na posição 2, 22, e assim por diante, até a posição 7, onde está armazenado 0, o número de títulos mundiais do Palmeiras. Tá? Então, dentro de uma estrutura de dados, por exemplo, o array, ele sempre começa a primeira posição, a numeração dos índices de cada posição, com o índice 0, e termina com o tamanho ali, que é o tamanho do array, menos 1. Ou seja, a nossa estrutura de dados vai de 0 até 7, ou seja, é uma estrutura de dados para armazenar 8 elementos. Ok? Bom, alguns métodos importantes. Acredito que todos já tenham utilizado um guarda-volumes parecido com este daqui, né, que nós encontramos aí nos vestiários de academias, nas escolas, etc. Só que imaginem este armário ou este guarda-volume numa escala muito maior e com processos dinâmicos e paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, imagine o horário de saída da escola, tocou o sinal e todas as salas vão ao mesmo tempo num armário como este, tentando acessar cada um tentando acessar os seus elementos que são guardados aí dentro de cada armário. Bom, visando organizar esse tipo de coisa, essa informação, e a gente conseguir localizar as informações, dentro do Java, se trabalha com o que é chamado de códigos de hashing, ou seja, são códigos de espalhamento visando melhorar a busca dos elementos dentro de uma coleção. Ou seja, dentro do Java, nós temos estruturas semelhantes a essa, só que nós não utilizamos a chave de acesso para essas estruturas da forma como um guarda-volumes trabalha. Porque se fosse assim, a gente não seria complicado acessar esses elementos. E às vezes nós precisamos, em processos dinâmicos em paralelo, acessar da forma mais rápida possível. Então, por isso que nós utilizamos os códigos de espalhamento. Tá? E nós podemos aqui ou utilizar a implementação default do Java, que não é o recomendado, dependendo das nossas aplicações, para essa geração deste código de espalhamento. E nós podemos também implementar o nosso próprio algoritmo de hashing, ou seja, o nosso próprio algoritmo de geração de um código de espalhamento, que aí já é uma boa prática de programação, pois nós conhecemos melhor os elementos que vão ser armazenados em qualquer estrutura, em qualquer coleção. Para isso, nós precisamos implementar em nossa classe o método hashCode. Esse é o método implementado e definido pela classe Object, classe mãe de todas as classes, mas que, nos casos em que nós trabalhamos com coleções, nós precisamos sobrescrevê-lo nas nossas classes.
Então, aqui temos um exemplo do método hashCode implementado numa classe nossa, onde ele retorna o valor do tamanho do nome vezes 8. Esse algoritmo aí que nós estamos utilizando, ele não é um algoritmo muito bom, certo? Porque qual que é o primeiro item importante que um algoritmo e um código de espalhamento deve ter, ou ele deve fazer? Nós devemos garantir que este código de espalhamento ele seja único para cada objeto. Ou seja, nós não podemos ter códigos de espalhamento iguais para objetos diferentes, principalmente. Então, cada objeto deve ter a geração de um código de hash único para evitar colisões. Então, nesse caso, esse exemplo aqui dessa implementação de hashcode não é uma implementação muito boa, porque quantos nomes têm o mesmo tamanho e ainda se multiplicarmos por 8, não vai fazer a menor diferença. Mas serve para explicarmos aí uma das formas de implementarmos, de sobrescrever o método hashcode. Outro método muito importante é o método equals, também da classe Object, definido na classe Object, e esse método é um método que vai personalizar a forma como nós vamos comparar os objetos da nossa classe. Então, esse método também é muito importante de ser implementado, porque então ele vai dizer para o Java automaticamente como que é possível comparar objetos, diferenciar objetos. Então, aqui nós temos um exemplo da implementação deste método equals dentro da classe aluno, por exemplo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar se esse atributo O, este parâmetro O, do tipo object, que foi recebido, ele é da instância da nossa classe. E aí, então, nós fazemos a nossa verificação, a nossa comparação. E aí, isso é uma implementação particular de cada classe. Cada classe vai implementar a sua forma de comparar objetos. Tá? Nesse caso aqui, também é só uma forma aqui de exemplificar, estamos comparando, verificando o nome do aluno. Então, se os alunos tiverem o mesmo nome, nessa classe estamos assumindo que são a mesma pessoa, o mesmo objeto. Tá? Então, também não é a melhor forma, não é uma boa prática de utilizar esse tipo de comparação. Nós precisamos de um algoritmo, de uma comparação muito melhor que consiga identificar de uma forma melhor os nossos objetos. Mas serve também como um exemplo aí para essa nossa aula. Bom, então, uma visão geral aqui da API de coleções Java. Ela está contida ali no pacote Java Útil. Essa API ela possui ali recursos de estruturas de dados já implementadas, ou seja, então nós não precisamos implementar estruturas de dados, podemos utilizar as estruturas de dados que já estão implementadas. Essa API de coleções vai proporcionar o uso de diferentes estruturas de dados, sem que a gente conheça a implementação delas. Essas estruturas de dados também elas seguem implementações básicas e muito parecidas. O uso desse tipo de estrutura vai possibilitar o baixo acoplamento. Essas estruturas também já possuem implementações de ordenação e de pesquisa também, então a gente não precisa implementar isso, reimplementar. E algumas estruturas de dados são utilizados e recomendados para alta performance. Elas já possuem implementações eficientes. Então, a gente não precisa implementar a nossa estrutura de dados e depois ficar ali escovando bits e melhorando a performance. Nós já temos ali implementações eficientes dentro desse pacote de coleções. Aqui nós podemos ver, então, que a API de coleções ela pode ser dividida basicamente em dois grupos. E nós temos aqui, num grupo, as interfaces set, list e queue, ou seja, fila, e as classes que implementam essas interfaces. Lembrando que uma interface ela possui o contrato público que as classes devem implementar. Então, ou seja, a interface list ela vai possuir métodos, a assinatura de métodos que qualquer tipo de estrutura de dados do tipo lista deve implementar. A mesma coisa
para a Kiwi e para o set, que são conjuntos. E ali nós temos, então, as classes que implementam essas interfaces. Dentro ali da estrutura de set, da estrutura de conjuntos, nós temos ali hash set, linked hash set e assim por diante. Dentro da estrutura de lista, temos ali a classe vector, a classe ArrayList. Dentro da estrutura de Kiwi, nós temos ali a classe Kiwi, que é uma fila também, e assim por diante. Outra estrutura, no outro grupo, nós temos os mapas, que também seguem a mesma estratégia, onde nós temos ali uma interface, a interface map, e todas as outras classes ali que implementam essa interface map. Por exemplo, hash table, hash map e assim por diante. Bom, essas APIs elas podem ser agrupadas, podem ser diferenciadas através de organizadas, ou seja, nós temos uma coleção que ela vai ser percorrida sempre da mesma ordem em que os elementos foram inseridos, ou seja, a forma da gente percorrer os elementos, percorrer a estrutura, vai ser sempre a mesma e vai seguir a ordem em que os elementos foram inseridos. Então, nós temos ali, dentro das estruturas organizadas, temos ali o link de hash set, ArrayList, vector e assim por diante. Nós temos, então, também as estruturas não organizadas. Ou seja, se nós quisermos percorrer essa estrutura de dados, não necessariamente vai ser na mesma ordem em que os elementos foram inseridos. Então, ali nós temos o hash set, tree set, priority queue e assim por diante. Nós temos também as estruturas, elas podem ser também categorizadas dentro do grupo das ordenadas, que são coleções que possuem métodos e regras de ordenação dos elementos. Então, ali, por exemplo, priority queue, ou seja, uma fila de prioridade, tree set e assim por diante. Então, são estruturas que, quando nós inserimos o elemento, a cada inserção, a cada novo elemento inserido, essa estrutura já automaticamente tenta ordenar este elemento dentro da estrutura. Por isso também, então, que as ordenadas, essas ordenadas aqui, elas não são consideradas organizadas, porque não necessariamente a ordem em que os elementos foram colocados vai ser a ordem que nós vamos percorrer. E nós temos também, então, as não ordenadas. As não ordenadas são aquelas que não garantem ordenação dos elementos, não seguem regras de ordenação. Então, por exemplo, ali, ArrayList, vector e assim por diante. Dentro aí da API de Generics, principalmente a partir da versão 1.5 do Java, as coleções passaram a trabalhar com o uso de generics, ou seja, a trabalhar com um tipo de construção de classes em que nós podemos trabalhar com tipos genéricos. Ou seja, nós podemos ter estruturas de dados especializadas ou preparadas para trabalhar com diferentes tipos de classes. E aí, o compilador ele já vai validar se todos os elementos que nós estamos colocando na nossa estrutura e removendo, retirando, acessando da estrutura, são do tipo que nós declaramos inicialmente. Então, aqui nós temos a sintaxe, onde nós utilizamos ali o tipo da estrutura de dados, o tipo da coleção, declaramos o tipo da coleção que vamos usar, e ali dentro deste marcador o tipo que vai ser colocado dentro dessa coleção, o nome da nossa coleção, a palavrinha reservada new para instanciar o nosso tipo e aí também denotar ali dentro do marcador o tipo que está sendo armazenado dentro da estrutura. No exemplo aqui embaixo, então, estamos criando a lista minha lista, que ela é uma list, ou seja, uma coleção do tipo list, e vai armazenar objetos do tipo string. Antes do Java 5, nós também trabalhávamos com essa API de coleção, mas nós não definíamos o que seria armazenado dentro da lista. Ou seja, a utilização parece que era um pouquinho mais simples, mas isso não garantia que dentro dessa lista que nós criávamos antes, teríamos somente objetos do mesmo tipo. Por quê? Esses objetos, essas classes da API de coleções, trabalhavam com o uso ali de métodos que recebiam objects, ou seja, classes do tipo objects. Se são classes do tipo objects, todas as classes são objects. Então, a gente poderia colocar dentro das coleções qualquer elemento. Tá? E aí, a partir do Java 5, então,
tivemos essa atualização da linguagem e aí essa forma de garantir que tudo que está dentro de uma coleção é do mesmo tipo de classe ou das suas subclasses, tá? E aí, então, voltando aí à nossa estrutura de dados, nós então podemos armazenar dentro das nossas estruturas de dados objetos de nossas classes, tipos construídos, tipos que nós criamos. Então, aqui um exemplo, uma estrutura de dados, um list aqui de pessoas, armazenando em cada uma dessas posições um objeto do tipo pessoa, um objeto diferente do tipo pessoa. Tá? Uma outra vantagem da API de coleções com relação ao array primitivo, ao array básico, simples, é que nós não temos ali que determinar o tamanho fixo dessa estrutura de dados, da forma como nós tínhamos que fazer ali, que nós vimos no começo, que determinar um tamanho fixo e aquela estrutura, aquele array ficava fixo daquele tamanho. Se nós quiséssemos aumentar a capacidade dele, nós tínhamos que remover tudo e inserir novamente num array de capacidade maior. Aqui não. Essas classes, dentro da API de coleções, nós já possuem essa inteligência. Então, como nós vimos, para percorrer as coleções, a API de coleções, as diferentes estruturas de dados desta API, nós possuímos aí alguns métodos homogêneos, ou seja, nós possuímos ali uma forma homogênea, uma forma parecida de percorrer essas listas. Para percorrer, então, as coleções do tipo lista, nós podemos utilizar ali o for ou até mesmo o for aperfeiçoado. Então, aqui nós temos a criação da lista chamada minha lista, né, desse objeto minha lista, que é uma lista, um array list do tipo integer, ou seja, ele armazena objetos do tipo integer. Vejam que aí nós estamos utilizando a classe wrapper e então ali percorrendo, listando ali todos os elementos dentro do for aperfeiçoado. E em seguida ali nós estamos criando um conjunto chamado meu_set, que é do tipo ali hash_set, está com a implementação do hash_set e também é um set ali de integers, tá? E aí, então, nós podemos adicionar, veja que a forma de adicionar os elementos é bem parecida, a gente utiliza o mesmo método. Estamos adicionando ali os inteiros 1, 2, 3 e 1 dentro deste conjunto aí, set. E aí, para percorrer o conjunto, esse conjunto aí do tipo hash_set, nós utilizamos o padrão iterator. E aí já a API de coleções já possui a implementação de um iterator, ou seja, de uma estrutura de classes que permite iterar a nossa coleção. Então aí nós criamos um iterator chamado aí meu_set, iterator, e a própria estrutura de dados, ela já pode disponibilizar, ela já tem um método que disponibiliza ali o iterator específico. E aí, para utilizar o iterator, nós utilizamos ali a estrutura de while. Tá? Então, aí, um exemplo. Alguns detalhes aí de cada coleção. Então, por exemplo, as coleções do tipo set, elas não aceitam itens duplicados. Ela é uma estrutura rápida para inserir e para pesquisar elementos. E ela não vai aceitar itens duplicados. O que acontece se inserirmos algum item duplicado? Vai ser substituído. Já a estrutura hash_set, ela não possui ordenação e não é organizada. A treeset é uma implementação organizada da estrutura set. O list aceita itens duplicados, ele é organizado, mas não é ordenado. O ArrayList ele é semelhante a um array tradicional, mas ele é mais dinâmico. Como nós vimos, ele pode crescer à medida do necessário. E o Vector é um ArrayList, mas com todos os métodos sincronizados. Ou seja, quando nós trabalhamos num contexto multithread, com várias threads acessando uma coleção, e nós queremos garantir queremos que tenhamos algumas garantias com relação ao acesso a essa estrutura de dados, nós devemos utilizar um vector, porque todos os métodos são sincronizados. E aí já o Java controla qual thread vai acessar primeiro a estrutura de dados vector. Nós temos, então, também
a estrutura Kiwi, que é uma fila propriamente dita, ou seja, quando nós precisamos trabalhar com fila, nós já temos uma estrutura implementada ali de fila. O map, onde nós trabalhamos com elementos do tipo pares ordenados, ou seja, chave e valor. Para cada valor que vamos armazenar, nós temos uma chave, temos que fornecer uma chave para a estrutura de map. O hash map é a implementação de um mapa. Então, ele aceita itens duplicados, mas com chaves diferentes. Ou seja, é a analogia ali do que nós vimos no começo dessa aula, o uso de um armário ali. Ou seja, cada valor que está dentro do armário possui uma chave diferente e os valores que estão armazenados podem ser iguais, só a chave tem que ser diferente. A hash table, ela é um hash map, mas também com todos os seus métodos sincronizados, ou seja, análogo ao ArrayList e à classe Vector. E a classe TreeMap implementa este mapa, mas com ordenação. Bom, muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa pré-aula da API de coleções. Espero que vocês façam os exercícios e nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado.